E quem é que nunca teve um acesso de raiva por um motivo totalmente relevante? Pois é, esse sentimento, pode acreditar, nem sempre é ruim. A forma como se lida com a raiva, com a irritabilidade, é que pode ser um problema. Essa emoção pode causar um desequilíbrio. Nós conversamos com um psicólogo aqui da cidade que falou mais sobre o assunto. Conversamos com Clenderson Xavier e falou sobre a questão da irritabilidade. Mas o que seria a irritabilidade? A irritabilidade nada mais é do que uma manifestação de um conjunto de frustrações que nós temos aí no nosso dia a dia, seja baseado nas nossas experiências ou até mesmo das nossas vivências pessoais, né? O que a gente não pode confundir a irritabilidade com a intolerância, né? Muitas vezes porque a intolerância já é algo mais, como se diz, já é algo mais grave, mais específico, que ela já é caracterizada por uma falta de respeito por causa da ideologia de uma outra pessoa. A intolerância é a religião, a sexualidade, né? Como por exemplo a homofobia, né? Mas nesse caso nós estamos falando especificamente sobre a irritabilidade, que é um nível mais brando, né? dessa possível intolerância aí, e que representa aí um conjunto de insatisfações, é uma reação que nós temos aí a essas insatisfações devido às nossas expectativas no dia a dia. Clenderson ressalta ainda sobre como controlar a irritabilidade. A irritabilidade ela é uma reação a esse conjunto de frustrações. Portanto, nós precisamos primeiramente trabalhar a questão da aceitação em relação às diferenças pessoais, que o outro ele pode ser um pouco mais assim, um pouco mais assado, que ele pode pensar assim, ele pode pensar de forma A ou pode pensar de forma B, e é um direito da pessoa, né? Muitas vezes, para que a gente compreenda isso, nós temos que nos colocar no lugar do outro, sermos mais empáticos e termos respeito em relação à opinião do outro, e a forma como o outro pensa também é importante. E se a pessoa se considerar muito irritada, e se essa for uma manifestação diária, é importante que a pessoa busque aí uma terapia, para que ela busque uma orientação para poder aprender a lidar com as emoções e as manifestações em relação a esse conjunto aí de frustrações no dia a dia. Por causa da pandemia, o número de pessoas com tolerância zero aumentou ainda mais. Teve sim, por causa da pandemia, ela foi uma grande privação, aí foi uma como se diz, foi uma quebra completa da nossa rotina. E o ser humano, quando ele se vê muito acuado, quando ele se vê privado aí da própria liberdade, a irritabilidade é uma manifestação, né, uma reação dessa privação. Então ele é privado da própria liberdade, ele não pode sair de casa, ele não pode conversar com as pessoas, ele não pode ir para o trabalho, ele não pode fazer várias coisas. Portanto, quando o ser humano ele é tolhido, quando ele é privado, né, dessa liberdade, a irritabilidade ela surge como uma manifestação também dessa frustração. Mas agora, será que a idade também influencia nisso tudo? A idade ela pode sim estar diretamente relacionada por causa da nossa seletividade, né? O ser humano, quando ele vai amadurecendo, à medida em que ele vai amadurecendo, ele vai se tornando mais seletivo. E muitas vezes a seletividade ela pode trazer assim, um pouco de irritabilidade por não concordar com algumas visões, por não compartilhar de alguns valores. Então é natural que a pessoa ela fique um pouco mais irritada devido ao próprio amadurecimento, que é natural do ser humano. Atividade física ajuda? Atividade física é sempre recomendável pela liberação de serotonina, endorfina, ocitocina, hormônios aí que são liberados durante a prática de atividades físicas para que o ser humano, para que esses hormônios eles ajam a favor do bem-estar do indivíduo. Então, esses hormônios, sim, como por exemplo a serotonina, é um hormônio responsável pelo bom humor da pessoa, né, do indivíduo aí. Portanto, é super recomendado. Qual a dica que você dá para quem anda aí sempre irritado? Primeiramente, aceitação. Tá? Essa é a dica mais valiosa, compreender e aceitar o direito do outro de pensar diferente e nunca confrontar uma pessoa por pensar diferente de si mesmo.